Este é o programa Fé e Luta aqui no canal Cartas Proféticas. É para cristãos e cristãs, religiosos e religiosas afro-brasileiros, islâmicos, judeus, budistas, espíritas ou pessoas plenas de fé na humanidade e na luta, que se indignam com o fascismo e o neoliberalismo, se inconformam e se rebelam com a injustiça econômica e social, que não caíram e não caem no inferno, mas são maltratadas e feitas por uma elite dominante do mercado satânico e opressor. Se quer lutar, se quer crer lutando, se quer lutar crendo, este é o seu programa. Venha participar, colabore, dê likes, contribua, compartilhe e chame convidados para participar dos encontros aqui com as pessoas que creem e que lutam e que creem por uma nova sociedade que não comportará mais injustiças e opressão da humanidade e massacre do meio ambiente. Vocês que acompanham a gente aqui nos vários programas em nosso canal Cartas Proféticas conhecem a nossa postura ética no sentido do respeito a todas as dinâmicas, estruturas, funcionamentos, dogmas, crenças, liturgias, enfim, das diferentes religiões que compõem essa diversidade da fé que anima a humanidade. Não cabe a ninguém interferir na igreja de ninguém, na religião de ninguém. As pessoas têm direito à privacidade no cultivo de sua fé. E não será diferente hoje aqui no nosso programa, nesta edição do Fé e Luta, esse dia lindo chamado 13 de dezembro de 2022, com relação à análise que farei de um vídeo de um padre católico romano. Não tem nada a ver com o padre, com as minhas missas, como ele se refere às celebrações que ele orienta, que ele preside no templo do qual ele é padre. Mas, se a pessoa vem a público falar algo de interesse nacional, de interesse eleitoral, de interesse político, bom, aí nos chama para o debate, evidentemente. E não tem que se queixar. Nem para esse bispo, nem para o bispo dele. Não há o que se queixar. Não há o que se queixar para o bispo. Ele puxou o debate e nós o enfrentaremos. O nosso diálogo aqui, o nosso debate aqui, para chegarmos depois à questão da fé e luta, é com a manifestação do padre Érico Tiago Nogueira, vigário, reitor da paróquia Matriz de Bariri, Nossa Senhora das Dores, em São Paulo. Interior de São Paulo, na cidade de Bariri. Como nós veremos no pequeno vídeo, infelizmente já com o final cortado, o padre Érico se sentiu ofendido por algumas pessoas, segundo ele, linguarudas. Interessante essa classificação que um padre dá a respeito de pessoas que o criticaram. Linguarudas que o acusaram de votar no presidente Luiz Inácio
Lula da Silva, que ele chama o Lula, no Lula. Talvez seja um amigo dele, talvez o presidente Lula seja compadre dele, afilhado dele, não sei. Então, o padre Érico disse algumas coisas nesse vídeo que vocês verão. Eu rodarei uma boa parte do vídeo, porque o final, infelizmente, já chegou aqui, entregue por uma fonte fidedigna minha, uma pessoa amicíssima minha, de Bariri, que me enviou esse vídeo, e eu fui verificar tudo que pude na rede social do padre Érico, Facebook. Vocês podem também investigar e conferir o que direi aqui. O padre Érico diz neste vídeo que vocês assistirão, que pessoas linguarudas, olha a expressão adotada pelo padre, fizeram falsos comentários a respeito do posicionamento dele diante dos dois candidatos no segundo turno. Ele se refere principalmente à presidência da República. Há pessoas linguarudas que o acusaram de votar em Lula. Ele se defende, dizendo que não votou no presidente Lula, que ele chama de Lula. E também ele se refere a que votou em Bolsonaro, Jair Bolsonaro. O padre Érico Tiago Nogueira, da Igreja Matriz de Bariri, declarou que votou em Jair Bolsonaro, embora falasse que ele não fez propaganda para nenhum dos dois. E aqui não importa, não é propaganda que interessa, mas a posição política do padre Érico, que votou em Jair Bolsonaro. E procurarei aqui entender o que significa isso a partir da fala do padre Érico, que parece que não tem nada a ver com fé, apesar do aparente misticismo do seu presidente, daquele em quem ele votou e que perdeu as eleições. Ele mesmo reconhece isso. Mas ele diz por que não votou no presidente Lula, que ele chama de o Lula. Ele disse que não se identifica com os valores e ideais do PT. Ele não diz que valores são esses. Mas, a avaliar pela página do padre Érico, que não tem nenhum conteúdo de profundidade, não tem nenhum texto, nenhum vídeo teológico, nada que seja realmente profundo, sério, catequético, capaz de orientar o povo. É possível imaginar que valores são esses com os quais ele não se alinha. Mas tem vídeos que dão dicas mais ou menos do pensamento do padre Érico. Um deles é da mulher da Goiabeira, a dona Damares Alves, que faz propaganda ainda, está lá um vídeo ainda do tempo que ela fez propaganda para um candidato a vereador, defendendo a família, defendendo a infância, defendendo não sei o quê. Então se percebe que se o vídeo permanece lá na página do padre Érico é porque a mulher da Goiabeira, agora eleita e parece que não será diplomada, porque há muitos problemas com a documentação dela, com a prestação de contas dela. Afinal, ela é uma da base do candidato derrotado que recebeu o voto do padre Érico, o capiroto Jair Bolsonaro.
ao ver-se este vídeo na página de um padre católico romano, se percebe por que ele não se alinha com os valores e os ideais do PT. E também um outro vídeo, esse eu não tive estômago para assistir, de um padre, esse é o conteúdo que tem lá, de um padre que diz por que o capitalismo é 10 milhões de vezes melhor do que o socialismo. Quer dizer, um padre que acha que o capitalismo é melhor, e não é só melhor uma vez, é melhor 10 milhões de vezes do que o socialismo, o capitalismo com as suas injustiças econômicas, o capitalismo com o seu roubo, já começando pela mais-valia, que é aquela grande quantidade de tempo diário que cada trabalhador paga com seu trabalho, paga não, doa, entrega, é roubado pelo seu patrão, sem que seja pago. E depois, com a acumulação da superestrutura da sociedade pelo capitalismo, que tira tudo da classe trabalhadora e acumula tudo em poucas mãos no Brasil, cerca de 1%, talvez até menos. O padre Érico acha o capitalismo 10 milhões de vezes melhor do que o socialismo. O capitalismo que destrói o meio ambiente, devasta o meio ambiente, rouba minérios, derruba árvores, envenena as águas, envenena o ar, mata os povos originários, é 10 milhões de vezes melhor para o padre Érico do que o socialismo. O capitalismo que submete a classe trabalhadora a regime de escravidão, viajando mal todos os dias para o trabalho, ida e volta, se alimentando mal, cuidando muito mal da sua saúde, só o suficiente para que mantenha em funcionamento cada trabalhador como peça da máquina de produção, reduzindo os trabalhadores e trabalhadoras a um funcionamento mínimo para fazer a máquina capitalista produzir mais riquezas para uma minoria de pessoas, é melhor para o padre Érico. E aí junta isso com a mulher da goiabeira, a dona Damares Alves, e se percebe por que o padre Érico não se alinha com os valores e ideais do PT. Porque se alinhar com os valores e ideais do PT seria exatamente o contrário do barbarismo que representa o capitalismo, né? É inclusão, é Bolsa Família, com toda uma complexidade de outros programas complementares que promovem as pessoas, tirando-as da miséria em todos os sentidos, inclusive a miséria intelectual, a qual é reduzida o padre Érico. Então é uma coisa talvez que leve discordância para o padre Érico, né? Porque afinal, tirar as pessoas da pobreza, da miséria, do abandono, do esquecimento, da condição reduzida de verdadeiros cadáveres ambulantes, seja uma coisa que não faça a consciência do padre Érico. Por isso votar no Bolsonaro. Talvez também o fato de o PT ter na sua prática, não sei no seu programa, porque eu não sou petista, não sou filiado, mas na sua prática se percebe esta consciência de respeito à diversidade das religiões, né? Religiões católicas, que são muitas igrejas católicas, não só a romana, mas há muitas igrejas católicas.
Diversidade de igrejas evangélicas, há muitas igrejas evangélicas. Diversidade das religiões de matriz afrodescendentes, matrizes africanas. Talvez o padre Érico gostaria que só a igreja dele, a Igreja Católica Romana, fosse única e dominante, como é pretensão de um certo reduto dogmático da igreja, que acha que só a Igreja Católica Romana é igreja. O Papa Bento XVI pensava assim, pensa assim. Talvez o padre Érico se alinhe aí, e não com o PT, que respeita todas as diversidades, embora o presidente Lula, ao receber as bênçãos de religiões axés em Salvador, ele disse: olha, eu respeito todos vocês, eu amo vocês, vocês terão lugar no meu governo, mas eu sou católico. Mas ele respeita a diversidade. Talvez isso não agrade ao padre Érico. Talvez ele não se alinhe com os valores do PT, como ele disse, né? Os valores ideais do PT, ainda mais agora com esse projeto de desenvolvimento nacional, colocando pessoas que pensem o investimento na indústria para aumento da produção, para distribuição de produtos para toda a sociedade brasileira, para a inclusão dos trabalhadores e trabalhadoras desempregados. Talvez o padre Érico não quisesse tanta gente trabalhando assim, quisesse mais gente na marginalidade, no abandono, na exclusão. Por isso não se alinha com os ideais do PT. Ou talvez porque o PT respeite a diversidade sexual, inclusive os direitos das pessoas do mesmo sexo casarem, se amarem, terem filhos. Talvez o padre Érico preferisse que, na verdade, as pessoas fossem odiadas, fossem desprezadas, como o nazismo faz, como o fundamentalismo realiza, agredindo as pessoas, excluindo as pessoas. Então, como o padre Érico não explicou quais são esses valores com os quais ele não se alinha, esses ideais com os quais ele não se alinha, é bom que a gente pense aqui o que o PT se propõe fazer para entender o pensamento do padre Érico, que votou em Bolsonaro, mas não diz o que pensa. Vem a público chamar as pessoas que o criticam, parece que negando o direito à crítica, se colocando acima de tudo, dizendo que não é uma pessoa qualquer. O padre Érico, se julga superior, melhor do que todas as outras, inclusive dos petistas, das petistas, que talvez para ele sejam pessoas quaisquer. Esta ideia é muito clara no vídeo dele que vocês verão agora. Talvez o respeito à democracia que o PT tem, que a base do presidente Lula tem, que todo esse arco de alianças que o presidente Lula conseguiu construir, inclusive com conservadores, inclusive com liberais, desagrade o padre Érico, né? Porque afinal ele votou num autoritário, num aspirante a ditador, num desrespeitador dos valores da democracia. Então, se o padre Érico chamou a todos que o criticaram de linguarudos, agora eu me candidato a ser um deles. Porque agora eu não digo que o padre Érico votou nesse ou votou naquele. Eu tento interpretar a mensagem de um presbítero, de um sacerdote que se posiciona politicamente e se coloca no âmbito do debate. Evidentemente, não pode mais fugir disso. E daí para frente também eu sou levado à curiosidade de pensar por que o padre Érico
que não tem nada de conteúdo sério na sua página no Facebook, pelo contrário, até tem erros teológicos grosseiros, posturas para ler a Bíblia completamente conservadoras. Talvez dê para entender por que o padre Érico votou em Jair Bolsonaro. Padre Érico não considerou que Jair Bolsonaro atenta contra as participações democráticas do povo brasileiro. O padre Érico não considerou que Jair Bolsonaro sempre ameaçou as instituições brasileiras. O padre Érico não considerou que Jair Bolsonaro debochou das pessoas atingidas pela Covid-19, que morriam asfixiadas, sem possibilidade de respirar o ar, essa criatura, nossa irmã, como diria São Francisco de Assis, essa criatura de Deus tão necessária para nós. Jair Bolsonaro, o candidato em quem ele votou, a pessoa que ele queria que fosse presidente desse país, de novo, não o escandaliza por debochar, por desfazer das pessoas que tombaram nesse país, que não precisariam morrer. Padre Érico votou de novo para que Jair Bolsonaro, se diante de uma pandemia, surgisse uma pandemia nova, se comportasse dizendo que quem acreditasse na ciência, quem acreditasse em vacina e tomasse vacina, viraria jacaré. Padre Érico votou na anticiência, votou na grosseiria, no desrespeito ao votar em Jair Bolsonaro. O Padre Érico talvez se alinhe aos desvalores de Jair Bolsonaro, que incentiva a violência, barbárie, afrontas à frente dos quartéis, antes nas estradas, por parte dos seus apoiadores. Talvez para o Padre Érico isso seja o ideal. É com isso que talvez ele se alinhe. É isso que o inspira. É isso que o anima. São esses os ideais que levam o Padre Érico não só a votar em Jair Bolsonaro, mas a dizer: eu votei. O respeito que ele disse que deve a quem votou no presidente Lula, parece que não se confere aqui nesta falsa serenidade dele, que começa o vídeo já com uma choradeira, como nós mostraremos aqui, com aquele sotaque lá de Bariri. Então, este é o Padre Érico Thiago Nogueira, pároco da Igreja Matriz Nossa Senhora das Dores em Bariri, que se alinha com Jair Bolsonaro, se alinha com o nazifascismo, se alinha com a violência, se alinha com o deboche, se alinha com a grosseiria, se alinha com a estupidez, se alinha com as rachadinhas, se alinha com a corrupção, se alinha com a tentativa de golpe militar sangrento que prende, tortura e mata, faz desaparecidos e empurra para o exílio as melhores pessoas do país, como ocorreu com a ditadura militar. É com isso que se alinha o Padre Érico Thiago Nogueira? Eu votarei. Vejam aqui o vídeo, por favor. Avaliem por vocês mesmos este vídeo, cujo fim, infelizmente, não está nele. Quando o Padre
Érico, com esta falsa bondade aí do vídeo, diz para as pessoas que não concordam com ele, que não gostarem do que ele disse, do que ele fez, que procurem uma das outras 3 paróquias na cidade de Bariri. Vão para lá, sigam para outra paróquia. Atitude nada sacerdotal, atitude nada pastoral. Aqui é o Padre Érico. Deus abençoe a vocês que agora assistem este vídeo. Um vídeo um tanto quanto perturbador ao meu coração, ter que gravar um vídeo para fazer um esclarecimento, né? Eu diria para desmascarar falsos comentários de pessoas extremamente linguarudas e maldosas, que de repente se acham no direito de vir dizer para a gente em quem a gente tem que votar. Eu quero dizer assim publicamente, eu não pedi voto para candidato nenhum, nem para Bolsonaro, nem para o Lula. Quero dizer a vocês que o meu voto foi para o Bolsonaro e respeito quem votou no Lula. Para mim está tudo bem, eu vou continuar fazendo meu trabalho como padre, embora eu não seja alinhado aos valores, aos ideais do PT. Mas a razão de eu estar gravando este vídeo é porque colocam o meu nome como se eu fosse uma pessoa qualquer, dizendo que eu votei para o Lula, coisa que eu não fiz e respeito quem votou. Afinal, a gente vive num país democrático e tínhamos 2 candidatos a governador, tínhamos 2 candidatos agora a presidente, e cada um foi na urna para decidir, né? Quem decidiu foi a maioria, pelo menos é o que indica até o presente momento. E então, para mim está tudo bem, eu estou trabalhando, celebrando minhas missas. Se me perguntam o meu posicionamento, eu falo. Se pedem um conselho, eu dou. E se não pedem, eu fico na minha. Mas eu votei no Bolsonaro, o candidato que perdeu. Agora tem pessoas usando o meu nome, dizendo que eu votei no Lula. E colocando com isso, quem não gosta do Lula acaba se rebelando contra o padre. Que o padre é da pior espécie, né? Então, assim, até por me posicionar aqui, por ter votado no Bolsonaro, pode ser que muitas pessoas também não gostem do meu posicionamento e passem. Bom, como vocês viram aí, nesta palavra do Padre Érico, com algumas expressões que ele adota que identificam a rasura da sua formação, a superficialidade da sua posição, principalmente quando ele diz, depois de dizer que respeita quem votou o resultado das eleições, quem votou no Lula, como ele diz, eu digo no presidente Lula, ele diz, eu continuo aqui na minha. Se alguém me pedir um conselho, eu dou. Se não, continuo na minha, rezando as minhas missas. Em toda a minha formação, eu sempre entendi que missa, que Eucaristia, que faz parte da missa, né? Que quaisquer atos litúrgicos são da comunidade, são do povo, e não do padre, não do presidente da missa, mas do povo. Agora, o Padre Tiago diz as minhas missas. Ele é dono das missas. Então, o que fica é a impressão de que o Padre Érico Tiago Nogueira
pertence a um tipo de igreja católica romana que não é a do Papa Francisco. Não é a do Papa que se preocupa com a Amazônia, tanto que fez o sínodo da Amazônia. Não é a do Papa que se preocupa com os pobres. Na sua encíclica principal ele falou sobre o direito ao trabalho, direito à terra, direito à moradia. Parece que o padre Érico não pertence a esta mesma igreja. Não pertence ao papado do Papa Francisco. Ele dá a impressão de pertencer a um papado que já se foi, que é de Bento XVI. Autoritário, arrogante, dono da verdade. Quem fala isso contra mim é linguarudo. Quem fala contra isso faz falso comentário. Eu sou da Igreja, Santa Igreja Arca de Noé, que está aí para chamar todo mundo para entrar para dentro dela para se salvar. E eu sou o Noé. Eu, Padre Tiago, eu, Padre Érico, sou o Noé. Chamo a todos para dentro desta arca para que todos se salvem. No entanto, eu concluo aqui afirmando que fé não é isso. A gente percebe no Padre Érico uma grande intensidade religiosa. É um homem religioso, um homem litúrgico. Um homem que pega a Bíblia e diz e a chama de palavra de Deus. Um homem reverente. Agora, quanto à fé, eu não sei. Porque a fé, de acordo com o que o próprio Frei Beto, que é da Igreja do Papa Francisco, disse, a nossa fé tem que se iluminar pela fé que animou a Jesus. Temos que ter a mesma fé que animou Jesus. Não somente fé em Jesus, mas a fé abraçada por Jesus. A fé que remete a gente à luta. A fé que nos remete necessariamente aos pobres. Que nos empurra para o meio dos mais sofridos. Para o meio dos linguarudos. Para o meio dessas pessoas quaisquer. Para o meio das pessoas abandonadas, injustiçadas, sofridas, esfoladas pelo capitalismo, esfoladas por esta elite que talvez o Padre Érico defenda em Bariri. Que nem deveria essa casta ser chamada elite, mas de casta dominante. A fé nos leva a reconhecer que existe esta opressão bárbara, esta barbárie opressiva, e denuncia. Isto é fé. Concluo reafirmando: fé é nós nos reunirmos, comungarmos com as pessoas quaisquer, de quem não gosta o Padre Érico, com as pessoas linguarudas, que fazem as suas críticas, espicham as suas línguas para criticar quem precisa ser criticado. Aliás, eu convido alguma das pessoas que me ouvirem, que queiram falar aqui no nosso canal, estou à disposição. Precisamos falar, espichar mais a nossa língua, nos tornarmos cada vez mais linguarudos, independente do que pensam autoritariamente gente como Bolsonaro e como o Padre Érico. Abraços proféticos e revolucionários. Este é o programa Fé e Luta aqui no canal Cartas Proféticas. É para cristãos e cristãs, religiosos e religiosas afro-brasileiros, islâmicos, judeus, budistas, espíritas ou pessoas plenas de fé na humanidade e na luta, que se indignam com o fascismo e o neoliberalismo, se inconformam e se rebelam com a injustiça econômica e social, que não caíram e não caem no inferno, mas são maltratadas e feitas por uma elite dominante do mercado satânico e opressor. Se quer lutar, se quer crer lutando, se quer lutar crendo, este é o seu programa.
Venha participar, colabore, dê likes, contribua, compartilhe e chame convidados para participar dos encontros aqui com as pessoas que creem e que lutam e que creem por uma nova sociedade que não comportará mais injustiças e opressão da humanidade e massacre do meio ambiente.